primeira entrevista do nosso Difusor Amanhã desta terça-feira, dia 21. Agora, às 8 horas mais 42 minutos, Laura Paiva, consultora pedagógica e psicóloga, vai conversar com a gente com relação ao tempo, nosso assunto, né? Tempo de qualidade entre pais e filhos e suas relações com as emoções nas férias. Aliás, são muitas emoções, não é, Laura Paiva? Bom dia. Oi, bom dia, gente. Lembrando que vocês aqui estão representando a Hug. A Hug, muito bem, que já tem a nossa parceira aqui na Difusora, né? Sim, com certeza. Sim, então, são momentos, né, de muita emoção, férias envolvendo os pais e os filhos, né? Nesse Isso. período agora. Que está já, daqui a pouco já começa, as aulas estão voltando, né? Isso, mas ainda tem um tempinho para aproveitar com os filhos, né? Tem. Com os filhos, os sobrinhos. E as emoções, elas vão percorrendo bastante, né? Não só no decorrer das férias, mas as férias é um momento para estar criando memórias afetivas, estar criando esses momentos, né, de qualidade com os filhos, com os sobrinhos, e que isso é muito importante para o fortalecimento do vínculo, né? Então, esses pais, esses responsáveis de uma forma geral, que consigam estar contribuindo para conhecer as emoções, tanto dos filhos, e até ter um momento de qualidade para conhecer as próprias emoções, é muito importante também, né? Porque nós aprendemos com as crianças também, né? Existe essa troca, Isso, né? Então, enquanto a gente está aprendendo, né, sobre as nossas emoções, eles também estão aprendendo, né? É um processo que a gente consegue estar contribuindo dos dois lados, e que as férias é o momento de mais potencial para isso, né? Tá criando memórias afetivas que sejam importantes para essa criança lembrar depois e fortalecer, né, as próprias decisões de futuro, né? Saber como é que vai decidir as questões. Agora, Laura, com relação até ao tempo, né? Porque o que é que acontece? Os filhos, né, estão em férias, mas os pais trabalham, né? Continuam, nem sempre coincide, não sei, quando faz uma programação, né? Mas a maioria continua trabalhando. Tem que ter espaço, como é que fica essa criança, né, com relação às férias e à atividade dos pais quando eles não estão de férias como os filhos estão, enfim. É verdade. Bom conseguir chegar em casa, né, ter um momento de descansar e também lembrar, né, que aquele filho, ele passou o dia praticamente sem esse pai, essa mãe, esse responsável, né, esse cuidador. Então, criar momentos de relaxamento, né, entre os familiares, as pessoas que estão nessa casa, né, esses responsáveis com essas crianças, né, criar esse tempo de qualidade, né, até pensar, né, nas próprias questões do celular, que muitas vezes a gente passa tanto tempo no celular à noite antes de dormir, que poderia estar conversando, né, com o filho, sabendo um pouco como é que foi o seu dia, sabendo como é que estão as suas emoções, né, e conseguir administrar todo esse tempo, né, administrar o tempo que está usando o celular e administrar o tempo que está com o filho, essa criança. É porque, por exemplo, trazendo meu exemplo, né? A minha menina, hoje, a minha pequena Débora, ela tem 28 anos. Minha pequena Débora, né? Mas eu tenho um sobrinho que vai completar 2 anos, é o Miguel. Aí é uma felicidade. Enquanto as aulas não começam, ele fica lá em casa, né? A mãe deixa, minha esposa fica cuidando. Quando eu chego, é uma alegria, né? Aí eu vou sentir saudade quando ele voltar. Como é que faz agora para preencher? Eu tenho que marcar para ele voltar lá em casa? Como é que faz aí nesse caso, né? Porque eu estou recebendo ele, né? Eu não vou mais conviver, porque ele volta para casa dos pais e para a escola. É uma rede de apoio, né? É uma rede de apoio que precisa ter esse vínculo, né? Às vezes, poxa, vou chamar esse meu sobrinho para dar uma passeada. Isso. E não necessariamente só com questões tão burocráticas assim, porque quando a gente pensa, né, em tempo de qualidade, a gente não está pensando em coisas que envolvem muito dinheiro, né? É realmente ter aquela atenção realmente presente para aquela pessoa, né? Independente se for uma criança ou não, mas construir tempo de qualidade com as pessoas que a gente gosta é muito importante e necessário. Eu estou conversando com Laura Paiva, consultora pedagógica, psicóloga. Nosso assunto, o tempo de qualidade entre pais e filhos e suas relações com as emoções nas férias. Mas o papai e mamãe sabem que tem férias. Essa programação, ela pode ser já programada, né? Das férias, minha cara Laura.
Essa programação das férias, elas podem ser realmente administradas, pensadas antes, né? Já que o calendário escolar ele já está disponível, né? Desde o início do ano, né? Quando voltarem as aulas, provavelmente agora no fim de janeiro, né? Início de fevereiro. Já sabe quando vai ter as férias do meio do ano, quando é que vai ter as férias do final desse ano. Então, são coisas que podem ir administrando, né? Até para administrar não só o tempo, né? Administrar tudo que envolve essas questões das férias, né? E conseguir fazer programações que seja interessante, né? Para essas crianças, para esses filhos, esses sobrinhos, né? E administrando esse tempo da forma que seja mais conveniente para cada um. Você orienta que divertimento, que lazer, como conciliar essas férias com os pais, ou quem está com as crianças, enfim, o que você recomenda, o que diz a psicologia, o que é bom, que tarefa para prender a atenção desse menino, tirar ele da sala de aula que ele está de férias, né? Mas não esquecer que daqui a pouco ele vai voltar para a sala de aula. Eu recomendo, de fato, conhecer essa criança, né? De fato, conversar com essa criança para saber o que essa criança gosta. Às vezes a criança, né? Ou adolescente, independente, às vezes gosta de desenhar, às vezes gosta de passear na orla, que são coisas que podem ser administradas e conversadas de acordo com o interesse mesmo, né? Criar esse tempo de qualidade de acordo com o que cada um gosta, né? E ir administrando dessa forma, né, para que seja confortável tanto para a criança, porque às vezes, né, o adulto ele tenta fazer uma programação, mas não necessariamente a criança, por exemplo, gosta de desenhar. Então, saber o que essa criança gosta, né, e ir conhecendo cada vez mais os gostos das crianças, porque as coisas vão incrementando. Às vezes não gosta de desenhar por quê? Né, porque acha que não tem habilidade. Vamos construir essa habilidade, vamos valorizar essa construção dessa habilidade de desenhar, porque às vezes é mais sobre essa insegurança, né? E conhecendo aos poucos, por isso que tem que ter muita conversa, muita disponibilidade e atenção para o que essa criança quer, o que essa criança está falando. E que isso envolve muitas emoções, justamente porque a criança também está aprendendo sobre isso, sobre tudo isso, sobre as emoções, né? E eu não sou mãe, mas, por exemplo, eu tenho um sobrinho também. Então, eu aprendo muito com os meus sobrinhos sobre as minhas emoções também, sobre o que eu gosto, o que eu não gosto, que habilidades que eu gostaria de ter aprendido quando criança e que eu posso estar desenvolvendo agora junto com eles, aprendendo junto com eles, né? O adulto, ele pode se permitir aprender junto com a criança também. Agora, Laura, tem uma situação que diz o seguinte, que os pais, eles, de certa forma, comandam, administram, enfim, conseguem controlar o filho até que ele vá para a escola. Ele vai para a escola, aí já muda esse comportamento, porque ele encontra pessoas diferentes. E eu tenho a impressão que, para as férias, isso não é diferente com relação às férias, porque o coleguinha está conversando com o outro, ele tem uma programação com os pais de férias. A criança também ela pode optar, né, por sugerir aos pais as férias, pai, eu quero fazer isso, mamãe, eu quero fazer aquilo, enfim. Com certeza, também. E com acontece, certeza, né? É verdade. Ele ouviu o coleguinha, já estou indo para tal lugar, vou viajar, mas o outro vai, o papai tem condição de ir financeiramente e dentro do tempo também, então você tem que saber lidar com essa situação. A férias do meu coleguinha vai ser melhor, ele vai viajar, meu pai. E a gente vai para onde, né? Tentar criar, né, essas programações, isso, né, e saber que não, roteiro, não é só sobre essas questões de férias, de sair para um lugar, é realmente criar esse tempo de qualidade, né, conhecer o que essa criança gosta, para além, né, quando a gente consegue fazer essa programação de férias, que a gente consegue sair, isso é muito legal, né, que vai trazer momentos, novas memórias afetivas, mas as memórias afetivas, elas não são construídas somente quando a gente viaja, né, então conseguir programações mais simples do dia a dia, né, conseguir desenvolver isso, é mais difícil no dia a dia, mas que também pode ser desenvolvido, né, principalmente quando tem esse diálogo, né, entre a criança e esse responsável, esse cuidador, de uma forma geral. Então, de fato, estabelecer que novas atividades elas podem ser desenvolvidas, elas podem ser aprendidas, né? Porque muitas vezes as coisas caem na rotina, né? Até às vezes as férias caem na rotina, porque às vezes fica muito na televisão, muito no celular, assistindo
desenhos e que outras atividades pode estar fazendo esse cuidador com essa criança, né? Esse cuidador com esse adolescente, né? Conseguir pensar em novas formas de vínculos, de vincular essa relação, de estreitar esses laços. E a primeira coisa quando voltam às aulas, né? É a tia, o professor, como foram as férias, fizeram o quê? Aí cada um que vai relatar, né? Uhum. Aí onde entra a participação dos pais. Porque o filho, né, ter saudade e já ficar pensando nas próximas, né? Tem o que contar para os companheiros, os coleguinhas e a professora, enfim, quem está ali em sala de aula, Laura, é assim? Independente de qualquer programação que tenha sido. Se não foi bom, você vai ver o menino, ou o Joãozinho, a tua não foi boa não, né? Independente da programação das férias, né, isso tem que ser visualizado de uma forma não comparativa também. Porque nós, enquanto seres humanos, nos comparamos bastante, né, nesse processo da vida como um todo. Né? A gente está constantemente se comparando e com as crianças não é diferente. Né? Então, por isso que estreitar esses laços, né, fazer esse vínculo ter mais sentido, é o que vai fazer o diferencial nessas férias. Porque, independente da programação, né, que for feita, mas se essa programação for feita com carinho, com amor, isso vai fazer o diferencial na vida daquela criança. E ela vai contar com muito gosto que, por exemplo, ela foi na praia com os pais e que não gastou muito, digamos assim, e que foi incrível. E quando ela conta dessa forma, né, as outras crianças elas vão perceber, independente se teve uma viagem ou não, mas a forma que a criança conta é que vai ser o diferencial. Então, estreitar realmente esse laço afetivo, né, esse vínculo, é o essencial nesse momento de férias que estamos finalizando. Né, pois em cada local, né, tem aí uma área de lazer, né, para os pais, né, atuar, brincar com os filhos, né, tem o que, dentro da cidade, tem o que fazer para ele aproveitar bem essas férias e ele ficar satisfeito, né? É verdade, e às vezes consegue conhecer novas crianças, viagem, né? Às vezes consegue conhecer novas crianças, fazer vínculos com essas novas crianças, né? Conhecer uma praça diferente, né? Conhecer um ambiente diferente da cidade. Aproveitar a cidade que é nossa, né? Aproveitar esses espaços que a gente consegue vincular de outras formas, com outras pessoas, né? Conhecer outras pessoas dessa forma. Marcar com os colegas numa praça diferente, né? Com esses pais desses colegas, fazer essa organização também pode ser legal. Pode ter já uma integração, né? Faz parte com os próprios pais dos outros alunos, encontrar e aí não só os alunos, os coleguinhas de sala, mas também os pais. Dá para fazer uma programação, né, diferente, isso, né, Laura? É verdade. Com certeza. Agora, com relação a esse finalzinho que está agora, como é para se manter? Tem que preparar o aluno, o filho, para ele voltar à sala de aula ou não? Sala de aula é uma coisa, quando ele voltar. Por enquanto ainda continua, porque muda, né? Ele acordava mais tarde, ele agora volta a ter aquela rotina da escola, né? Como é que funciona nesse caso agora? Está terminando as férias, Laura, como é que esse processo, como é que se dá agora? Esse é um processo de ir aos pouquinhos administrando esse tempo de voltar às aulas, né? Que essas aulas elas vão voltar e que é necessário que a gente volte a dormir um pouquinho mais cedo, né? E acostumando aos pouquinhos o corpo a isso, né? O nosso corpo como um todo e administrando que a rotina ela vai voltar. A rotina ela precisa voltar, né? As férias elas não podem ser para sempre, né? Até porque se as férias fossem para sempre não teria graça, tão graça assim, né? Então, ir administrando, se quiser ver algum livro, né, que a criança goste, gibis, né, que pode ser legal porque já vai começando a estimular de novo essa leitura. É uma forma legal de estar voltando, né, aos estudos assim de uma forma geral. Me diga uma coisa, aproveitando aqui a sua presença, Laura Paiva, nós estamos falando de férias, da relação de pais com filhos nesse período de férias, mas deixe-me consultar com relação a essa medida que está sendo tomada de o uso do celular, né, em sala de aula ou no intervalo. Qual é a tua avaliação? Você, enquanto consultora pedagógica, psicóloga, o que pode, o que não pode, até onde atrapalha.
Como é que você vê essa determinação, inclusive já sancionada pelo presidente Lula, né? Limitar, né, o uso do celular, enfim, nas escolas. Isso é uma questão que a gente já vem pensando muito sobre, né? Porque após a pandemia, o uso do celular se intensificou de uma forma exorbitante, né? Uma forma muito intensa, né? A gente está utilizando muito mais o celular, muitas vezes, tanto para se comunicar quanto para estar fazendo alguma outra atividade, né? E conseguir administrar esse tempo do telefone é um desafio. É um desafio atualmente, justamente pelas dificuldades, né, que exigem de deixar o telefone um pouco de lado. E aí, por isso que eu volto para essa questão de conseguir dar, de fato, aquela atenção, não só para a criança, mas para as relações que a gente acha que são importantes, né? Conseguir deixar de lado o celular para estar conseguindo conversar, né, com um amigo. E que isso vai, aos poucos, levando, por exemplo, também para a escola, né? Porque se o aluno ele consegue, né, estar se vinculando, né, dentro da sala de aula, né, com os colegas de sala, e que consegue desenvolver esses vínculos, né, que são tão importantes, né, porque os colegas do colégio, eles são também muito formadores para a nossa construção enquanto sujeitos, né, então é muito importante que se esteja, né, administrando melhor esse tempo realmente do celular, porque como teve essa intensificação dentro da pandemia, né, administrar esse tempo é necessário demais, né? Porque a REG tem um papel fundamental com alunos, né? Vocês estão sempre em sala de aula, afinal vocês têm uma ligação direta com os estudantes, com a educação, né? Então, até que ponto, por exemplo, em sala de aula, quando você com o celular, né? Quantas vezes você observa, por exemplo, o WhatsApp, quando terminou a aula de 30 minutos, 40, quanto tempo que você teve de aproveitamento da aula enquanto você estava no celular, né? Pois é. E aí até acaba atrapalhando a própria atenção e concentração na aula, né? O celular, ele vai... se você para mexer um pouco no telefone, vai atrapalhar um pouquinho a sua concentração para pegar o que o professor estava falando antes, né? Independente da idade, isso, né? Se a gente na faculdade, no colegial, né? Em todos os momentos que a gente estiver assistindo uma aula, né? De fato, precisa dar aquela atenção, né? E que fazer com que esse uso do celular ele seja realmente administrado, né? Essa administração ela é necessária, né? Esse momento, né, de parar de usar o celular para conseguir prestar atenção na aula, para conseguir dar atenção às pessoas ao seu redor, né? Esse movimento a gente está precisando refazer esse movimento, né? E você observa o seguinte, em cima da tua fala, até dando um exemplo, né, que eu saí agora com meus sobrinhos, 2, né? A gente foi ver a iluminação aqui na orla e teve um momento que a minha filha, né, estava no celular trabalhando. Aí o sobrinho quer atenção. A titia está trabalhando. Isso acontece também. É bom evitar nas férias. Você vai para um passeio, né? Então vá para o passeio. Esqueça o celular, né? E a criança daquele... Porque daqui a pouco a criança também vai mexer no celular. Você não estava, né, mexendo, né? E como teve essa própria questão da academia, a gente levou de fato o trabalho para casa. Né, o trabalho, o home office, ele se intensificou bastante. Então, conseguir separar, né, qual é o momento de estar trabalhando e qual é o momento de você estar de fato descansando, né? E essas coisas se misturaram bastante, né? Tanto é que existem outros momentos, né, que se está trabalhando no momento que não era para estar trabalhando, né? E às vezes a pessoa nem está percebendo isso, está tão no automático de precisar estar fazendo tantas coisas que acaba não percebendo que aquele tempo era para ser um tempo de qualidade, como por exemplo aquela criança, né? Como pois é, e outra coisa, aí volta a ser a nossa primeira, quando iniciamos a nossa conversa com relação até o pai que não está de férias ou em férias, né? E o filho está. Então ele não pode levar o serviço de casa, do trabalho para casa. E está com o celular. Então, ele tem que aproveitar o máximo daquelas férias dos filhos. Isso também, essa orientação passa para os meninos, para os pais, para dar essa atenção? Sim, essa orientação é de fato muito importante, né? De, por exemplo, construir atividades, né, que não sejam feitas no celular, mas que sejam feitas de fato em grupo, né?
por exemplo, o pai, o filho, né, o tio, o sobrinho, independente, mas que consigam fazer atividades que sejam além desses momentos, né, que é necessário usar o telefone, né, conseguir deixar o telefone um pouco de lado, né, administrar o tempo de tela, né, que a gente tem, porque o brasileiro ele usa muito o telefone, né, e conseguir passar muito tempo nas redes sociais é muito simples, porque a gente vai passando, vai rolando, né, o feed, né, os vídeos e... Tem muita publicação. Tem muita informação, e aí a gente acaba se sobrecarregando de informação e ficando cansado justamente pelo tanto de informação que a gente recebe. Tanto é que, por exemplo, se você passar muito tempo no telefone pela manhã, você vai estar cansado de estar olhando tanto o telefone, né, de estar recebendo tanta informação. Né? Então, conseguir realizar atividades, né, pensar em atividades que são necessárias e favoráveis para você poder conhecer, né, as atividades que você gosta de fazer é muito importante. E conseguir construir uma atividade que seja feita, né, em grupo, né, com as pessoas de casa, que não precise necessariamente usar o celular, até, por exemplo, um jogo. É muito importante para esse fortalecimento desse vínculo familiar. Como era, né? As famílias eram, né? Sem o celular, a integração era muito maior e melhor. Tem tempo, já que hoje não tem como se livrar dessa ferramenta, mas vocês têm como limitar um espaço de tempo, já chegou isso, a psicologia já disse àquela criança, porque tem pais, não, é 1 hora por dia, enfim, depende também do que ele está vendo. Como é que administra esse tempo da criança com o aparelho, com a tela, o celular, enfim? Isso depende muito da rotina dos pais, né? De como é que os pais eles conseguem administrar esse tempo. Às vezes tem pai que não deixa, né, o filho utilizar o telefone até certa idade, né? Às vezes tem pai que já vai deixando aos poucos, né? E conseguir administrar que seja de acordo com a rotina, né? Estabelecer uma rotina, né, para essa criança, porque não é porque é criança que não pode ter rotina, que não precisa ter rotina. Precisa sim ter rotina, precisa fazer as atividades, né, precisa ter a rotina de ir para a escola, de organizar as coisas, e que isso vai demonstrando habilidades de responsabilidade mesmo, né, que a criança ela vai construindo aos poucos, né, que é, por exemplo, uma habilidade social de estar administrando realmente esse tempo, né, de conseguir saber, né, qual é o momento que eu posso estar ali para conversar com meu colega, qual é o momento que eu vou estar fazendo minha atividade e qual é o momento que eu vou estar usando o celular para assistir um vídeo, para fazer alguma coisa, né. Então, muitas vezes as coisas acabam se ultrapassando e a gente está fazendo uma atividade e ao mesmo tempo olha o celular para responder alguma coisa, né. Até administrar o tempo que você vai responder o WhatsApp, às vezes é necessário, porque tem tanta informação, né, que a gente está recebendo o tempo todo e que escolher, né, utilizar o celular ou não utilizar o celular é muito importante para conseguir estabelecer essa rotina, né, para conseguir prestar atenção no que a gente está fazendo, no que a gente gosta de fazer, né, para poder se conhecer mesmo nesse sentido, né, e que isso envolve muitas emoções justamente porque às vezes a gente pega no telefone e aí a gente vai sentindo muitas emoções, de estar angustiado, de ver aquele tanto de informação, ou então, de, por exemplo, ver muita receita de comidas e aí vai começando a ficar ansioso, com fome. Então, o celular, ele provoca muitas emoções, né? E que não necessariamente são emoções que são influenciadas, né? São influenciadas naquele sentido, né? Não é a emoção que você necessariamente está sentindo, mas é a emoção justamente pelo tanto de informação que você está recebendo, né? E conseguir administrar esse tempo é muito importante para estar conhecendo até mais as próprias emoções, né? De conseguir largar o celular um pouquinho e prestar atenção no que eu estou sentindo, o que é importante para mim nesse momento. Eu tenho um sobrinho de 4 anos, ele não tem celular, os pais não compraram. Mas quando a mãe chega do trabalho, dá o celular para ele jogar. Aí então não adianta ligar. Tenta falar com minha sobrinha. Tu falasse com a Samira, vai contando a minha esposa, não, que ela já deu o celular ao Theo. Deu, amigo, quando existe. Aí vai jogar. E fica no joguinho. Aí ela aproveita para fazer outras coisas e um abraço do menino. Tá vendo? Aí a mãe, quando chega lá em casa, você não deu o celular, deu um abraço no menino, sinta o cheiro do seu filho, rapaz. Esqueça, né? Não deu o celular ao menino, é mãe o celular.
Aí pronto, dá, porque o menino senta no sofá e fica. Não fala com ninguém, pronto, é joguinho. Todo dia eu tava ali, é o quê? Tô jogando, tio. Quem deu o telefone? De que esse telefone? É da mãe. Então é isso que está faltando também, saber administrar dessa situação, né? Porque a criança, ela tem os jogos que ela gosta de jogar, mas sendo que saber estabelecer o tempo, né, que isso vai ser utilizado, né? Meu tempo era ficha, gastava uma ficha, né? Hoje aqui é numa facilidade, né? Você, né? Entendi. Tá vendo? É verdade. Então, ela isso quer dizer, não soube administrar. O menino já está crescendo, né? E daqui a pouco vai exigir que compram para ele. Tem muitas crianças, por exemplo, de 10 anos que já tem celular e já leva para a escola, né? E já fica mexendo no celular. Já tem 10 anos, já sabe tudo, 10 anos. Ele tem já sabe muita coisa do telefone, né? E aí, por isso que é tão necessário, né? Tá conseguindo administrar todo esse tempo, né? De que momento que eu posso estar utilizando o celular, que a escola, né? Na hora da aula é importante que esteja prestando atenção, que esteja anotando, né? E que a criança, isso se converse, né? Que a criança, ela reconheça que aquilo é importante para ela, que a sala de aula, né, é o momento de ela estar aprendendo, dela estar estudando, dela estar criando os vínculos com os colegas, porque não é só sobre aprender, é sobre aprender os conteúdos, né, digamos assim, mas é sobre estar ali vinculando com outras crianças da mesma idade, né, porque às vezes a gente vincula, né, com crianças que são primas, às vezes são um pouco mais velhos ou um pouco mais novos, mas aquelas crianças daquela idade lá é uma experiência que é muito importante, porque cada idade tem as suas habilidades que são desenvolvidas. Então, administrar, construir esse vínculo, construir as habilidades, né, socioemocionais principalmente, né, conseguir ter essa autonomia emocional que você aprende junto com o outro, né, aprende na hora de estar conversando, né, conseguir construir essa habilidade social, né, são habilidades que principalmente são trabalhadas, né, com o material da Hug e que são habilidades que são pensadas, né, de acordo com cada idade de cada criança, né, e não só das crianças, né, a gente está construindo as habilidades, né, nossas habilidades socioemocionais o tempo todo, a gente está sempre reaprendendo sobre as nossas emoções, né, a gente nunca para de aprender sobre as nossas emoções, porque as vivências, né, que perpassam, independente da idade, né, enquanto adultos, estão sempre exigindo reaprender sobre uma emoção, né, a raiva que a gente sentia, por exemplo, quando a gente era criança, não é a mesma raiva que a gente sente agora enquanto adulto. Né? Enquanto uma adulta, né, de 26 anos, eu não sinto a mesma raiva, por exemplo, de quando eu era um adolescente de 15 anos. Não é a mesma raiva. Então, essas habilidades socioemocionais, né, de estar aprendendo sobre essas emoções, é uma forma constante. Né? Então, de fato, valorizar que as nossas emoções, elas são necessárias e que a gente está sempre reaprendendo sobre as nossas emoções. E valorizar isso é essencial para a construção enquanto sujeito, independente da idade que a gente tenha. Com certeza. Laura Paiva, qual é a programação da Hug para este ano? Vocês tiveram 2024 muito bom, de bom para excelente, continuam as atividades nas escolas, como é que está a programação? Já é agora, de volta às aulas, como é que vocês estão lá na capital, no interior, enfim, a atividade de vocês? Isso, a gente está tanto na capital, quanto nos interiores, quanto em outros estados também. Né? E que a programação... Trabalhando as emoções dos alunos. Isso, sempre fazendo também formações com os professores, né? Acompanhando esses professores que estão à frente desse material, que eles que estão... administrando tudo isso, né? Que eles também estão aprendendo sobre, né? E que os alunos também levam para casa, né? Às vezes os pais, eles comentam, né? Que o aluno está aprendendo sobre as emoções, levando para casa isso. Então, é um movimento que ele é circular, né? E que está todo mundo sendo, de fato, influenciado e que as coisas, elas vão sendo construídas aos poucos, né? Vocês estão presentes aqui no CEPA, não? Sim. Então, nas escolas do CEPA, tem muita escola aqui. Tem muito para trabalhar as emoções do nosso alunado. Finalzinho de férias, qual a recomendação agora? Para sentir saudades. Ficar com aquele gostinho de quero mais. O que é que deve ser feito agora? O que deve ser feito agora nesse finalzinho de férias?
de fato aproveitar esse finalzinho de férias, né? Porque está acabando, né? E principalmente para os alunos, né? Que depois que a gente começa a trabalhar, né? As férias elas começam a ficar de uma forma diferente, né? A gente precisa administrar esse tempo de férias de uma forma diferente. Então, enquanto criança que tem mais tempo de férias, então, de fato, aproveita essas férias, cria esses vínculos, essas memórias afetivas, que isso vai ser essencial para a construção, né, enquanto sujeito de cada um. Aí, qual o período que começa a dormir mais cedo, para acordar, para já, no dia de voltar, não chegar com sono na escola? Isso aí vai do organismo de cada um, né? Cada um vai percebendo se dormindo uns 3 dias antes já vai estar se sentindo melhor, né? E adaptando aos pouquinhos as coisas, né? Até a alimentação também, o lanche, né? É verdade. Porque nas férias pisa na jaca, né? À vontade, papai, mamãe, né? Mas não pode. Minha cara Laura Paiva, mais alguma coisa que você queira acrescentar para os nossos ouvintes? Fique à vontade, viu? Do trabalho de vocês, essa orientação que você passa aqui para os pais, fique à vontade. De fato, finalizar essas férias intensificando esses vínculos afetivos e criando essas memórias, né? Essas memórias afetivas vai ser muito importante para o decorrer desse ano desse aluno. Com certeza. Sucesso para todos vocês. Quem está ali com a gente? Vanessa, Vini e Petrônio. É grande a equipe, né? Isso é uma parte que está aqui, que a equipe é muito maior, né? Isso, é bem maior. Vocês começam já a trabalhar quando? Volta às aulas, professores, alunos, e agora? Quando volta às aulas é assim, não? A gente já está voltando, aqui trabalhando, né? A gente já está voltando aqui aos pouquinhos, no estúdio Difusora produzindo atividades, né, para o decorrer do ano, pensando nas coisas que a gente pode estar propondo, né, para as escolas que a gente acompanha e, de fato, já chegar preparado, né, para esse próximo ano. Alguém tira férias, vocês trabalham. A gente já está trabalhando, já está pensando. Para receber, né? Muito bem, parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença, Laura. Muito obrigada. Conversei com Laura Paiva, consultora pedagógica, psicóloga, nosso assunto, entre outros, né? Entre tantos que falamos aqui. Tempo de qualidade entre